Olá, galera. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos falar de geometria analítica, distância entre dois pontos, tá ok? Uma fórmula muito importante para que a gente possa dar continuidade ao assunto, pois quando a gente for falar de retas, a gente vai lembrar de pontos. Então, é interessante que a gente entenda tudo sobre pontos para que a gente possa estar falando depois, futuramente, de reta, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, todo mundo aí com seu caderninho. Tá todo mundo enxergando aí, gente? Tá ok? Então, galera, vamos Professor, falar aqui, ó, de não distância começa entre não. dois pontos. Tá todo mundo enxergando aí, galera? Tá tudo ok? Não, professor, não está aparecendo ainda. Oi, Não está aparecendo nada. diga. Está começando agora. Não tá? Agora está ok. Pronto? Sim. Agora está aparecendo. Maravilha. Pronto. Galera, o que é que a gente tem que inicialmente lembrar? Nós falamos que todos os elementos, tudo que nós formos falar aqui de geometria analítica vai estar contido aonde? No plano cartesiano, tá ok? Estão enxergando aí, né? Então, considere aqui, ó, um eixo X, tá? E o eixo Y. Todo mundo já lembra, tá bom? Do que vem a ser o plano cartesiano. Tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y, tá tão fininha a ponta aí dessa caneta. Deixa eu mudar aqui e botar um pouquinho mais grossa. Tá bom? Eixo X e eixo Y, tá bom? Considere aqui dois pontos distintos, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, uma reta, para ficar bem legal, uma coisa bem, ó. Considere aqui uma reta, tudo bem? Onde nessa reta aqui eu vou considerar aqui um ponto A, tá certo? Aqui eu vou ter um ponto A e aqui eu vou ter exatamente um ponto B. Vocês concordam comigo que a distância entre o ponto A e o ponto B é exatamente o tamanho desse segmento de reta B? Sim, não é? Então, olha só aqui, ó. Se esse ponto A está contido no plano cartesiano, ele vai ter uma abscissa que eu vou chamar de XA e uma ordenada que eu vou chamar de quem? De YA. Tá ok? Deixa eu também aumentar a ponta aqui dessa canetinha azul. Então, ó, esse B eu vou ter o quê? Uma abscissa que eu vou chamar de XB e uma ordenada, ou diferença, e uma ordenada que eu irei chamar de YB. De YB. Tá ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não, né? Galera, então, se você observar aqui, ó, eu posso fechar aqui, ó, em um triângulo, tá certo? Aqui eu vou chamar de C. E se nós observarmos aqui, eu vou ter um triângulo retângulo, tá ok? Galera, vocês concordam que a distância de A até C é nada mais nada menos do que XB menos XA? Sim ou não? XB menos XA? Vocês concordam? Ah, professor, não. Se aqui for 1 e aqui for 5, qual é a distância de XB até XA? 5 menos 1, que vai ser quanto? 4, tá ok? Quem é a distância de B até C? A distância de B até C vai ser YB menos quem? YA. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tá ok? Tá dando para enxergar? Deixa eu colocar aqui para ficar vendo também aqui. Tá sim, professor, tá tranquilo. Tudo bem? E o que é que representa aqui a hipotenusa? A distância do ponto A até o ponto Q, B. Tudo bem? Então, aí eu vou ter a distância do ponto A até o ponto B. Galera, como o triângulo ABC, ele é retângulo,
ele é retângulo em C, então temos o quê? Nós podemos, em todo e qualquer triângulo retângulo, aplicar o teorema de Pitágoras, que fica o quê? A distância, o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Em outras palavras, AB, ó, AB ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, AC ao quadrado, mais quem? Mais BC ao quadrado. O que é isso aqui? É a aplicação do teorema de Pitágoras. Tá ok? Só que quem é AB? É a distância do ponto A até o ponto B. Isso aqui é elevado o quê? Ao quadrado. Igual. Quem é AC? A distância de A até C vai ser XB menos XA, o quê? Ao quadrado. Mas quem é BC? YB menos quem? YA ao quadrado. E se aqui está elevado ao quadrado, ele vai para o segundo membro dentro de quê? Dentro da raiz, tá bom? Logo, a distância do ponto A até o ponto B é quem? É a raiz quadrada de A ao quadrado, mais quem? YB menos YA ao quadrado, tá ok? Então, gente, essa formulazinha aqui, ó, que a gente acabou de chegar nela, é a fórmula que calcula a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa fórmula também ela pode ser reduzida. A gente pode dizer o quê? Que a distância do ponto A até o ponto B nada mais é do que a raiz quadrada da variação de x ao mais a variação de delta y que ao quadrado. Então, essas duas expressões aqui, ó, elas são homófonas. Elas possuem a mesma forma, tá ok? Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, galera, é que, atenção, gente, atenção, é que na geometria analítica, toda e qualquer fórmula, sempre a gente vai ter x associado com x e y associado com quem? Y associado com y, tá? Não existe, não vai existir nenhuma fórmula na geometria analítica que o x e o y vão estar juntos. É sempre o x separado do y, tá bom? Observe, vamos colocar aqui um exemplo. Exemplo, calcule a distância. Eu vou fazer mais bonito, ó. Parece que eu tô desaprendendo. Vou colocar aqui, ó. Exemplo, ó. Vim para cá, ó. É aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar uma cor tão linda, mais linda que o livro. Exemplo. Exemplo. Calcule. Tirar aqui o. Calcule a distância entre os seguintes pontos. Não tá ficando lindo, gente, desse jeito? Dois pontos. Letra A. Deixa eu escolher aqui um ponto chocante aqui. Esse A é minúsculo. Eita, se eu trabalhar de digitador. Ave Maria. Fica A minúsculo. Faz. O ponto A. Deixa eu ver aqui. 1 e 1. 1 e 1. E o ponto B. E B. Deixa eu ver. 5 e 4. Deixa eu ver se fica chocante. Pronto. Galera, calcule a distância entre os seguintes pontos. Deixa eu colocar aqui a letra B. Ali já fica certinho. Ó. O ponto M é 3 e 2. E N. E N. Vou colocar aqui 1
1 e 2. 1 e 2. E botar aqui um C. O ponto O, ponto A, ponto A, menos 2 e 3, e O, 0, 0. Beleza. Olha como tá ficando lindo. Vou colocar aqui, dar um espaço, porque vocês aqui vão resolver. Aqui é A, meu Deus do céu, aqui ficou A de novo. Meu Deus, tá, parece que tá pior. B. E aqui é C. Tá aí. Perdi, foi mais tempo. Galera, calcule a distância entre os seguintes pontos, tá bom? Então, vamos para cá, vou botar de vermelho. O que é que eu vou ter no ponto A, 1 e 1? Esse 1 representa o XA e aqui o YA. Aqui o 5, XB, e aqui quem? O YB. Eu não quero, gente, que vocês fiquem lembrando de fórmula. Eu quero que vocês lembrem aquilo que eu falei para vocês. Sempre junta X com X e Y com Y. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser raiz quadrada, você junta x com x. Ah, professor, a fórmula está dizendo aqui que é xb menos xa. Então, seria quem? 5 menos 1 eleva ao quadrado, mais yb menos ya. 4 menos 1 que ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui vai ficar distância do ponto A até o ponto B é raiz quadrada. 5 menos 1, 4 elevado a 2. Mais 4 menos 1, 3 elevado a quanto? A 2. Então, a distância do ponto A até o ponto B será raiz. 4 ao quadrado, 16, mais 3 elevado a 2, 9. Raiz de 16 mais 9 é raiz de 25, que isso é igual a quanto? A 5, tá bom? Então, a distância do ponto A até o ponto B é exatamente igual a quanto? A 5. Deixa eu reproduzir aqui para vocês. Olha só aqui, ó. Imagina só aqui, ó, o plano cartesiano, tá bom? Tá aí, ó. Aqui tem o eixo X, tá aqui o eixo Y, tá? Vou até passar aqui, ó, para ficar mais lindo. Então, aqui eu vou ter como ponto A fosse 1 e 1, ó. 1 no X, 1 no Y. Aqui é o ponto A, 1 e 1, ó. Tá aqui o ponto A. Tá bom? E o ponto B, ele fala que é 5 e 4, ó. 5 no X e o quê? 4 no Y. Tchu, 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 tchu. Lá, 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 lá. Aqui é o ponto B. Então, o que foi que eu acabei de calcular? A distância do ponto A até o ponto B. E essa distância aqui é igual a quanto? 5 unidades de medida qualquer, tá? O M, unidades de medida, metro, centímetro, milímetro, tá ok? Então, gente, eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa. O que, teacher? A distância do ponto A até o ponto B é a mesma coisa da distância do ponto B até o ponto Q, A. Isso aí não tem dúvida nenhuma, todo mundo está percebendo. A distância de A até B é a mesma coisa de B para A. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, galera, é que nunca, 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 nunca essa distância vai ser menor do que zero. Se eu estou falando de distância, toda e qualquer distância, obrigatoriamente, ela tem que ser positiva, tá bom? Se a distância for igual a zero, é porque os dois pontos, eles são iguais, tá bom? Então, eles vão ser, um ponto vai estar contido no outro, tá bom? São coincidentes. Então, se são o mesmo ponto, a distância é zero. A gente observa pela representação aqui das coordenadas, tudo bem? Ah, professor, mas eu fiz as contas e deu negativo. É impossível. Primeiro, porque está elevado ao quadrado. Ó, para cá, ó. Todo e qualquer número elevado ao quadrado, ele vai ser sempre o quê? Positivo, ó. E observa que está dentro da raiz quadrada.
um número positivo, uma expressão positiva, somada com outra expressão positiva, ela vai ser sempre positiva. E a raiz quadrada só vai existir dentro dos reais de números o quê? Positivos. Professor, toda vez eu tenho que fazer isso aqui? Não, isso aqui é só para a gente lembrar tudo que nós fizemos, plano cartesiano, representação de pau ordenado e a distância, tudo bem? Então, galera, eu quero que vocês façam o item B e o item C, tá ok? Eu vou ficar aqui olhando para vocês e vai ter tempo suficiente aí para vocês fazerem, tá ok? Eita, que só tem 5 alunos na sala. Eita, hoje tá. Bora lá, o pessoal parece que tá com uma preguiça monstra. Vamos lá. Item B, item C. Ponto M, 3 e 2 e o ponto N, 1 e 2. Vamos lá, fazendo a distância entre eles. Tempinho aí, tá bom? Tá tudo ok, né? Tá dando para entender? Tô olhando vocês aqui pelo celular. Qualquer coisa pode perguntar. Calcule aí a distância entre os pontos dados aí do item B e do item C. Estão respondendo, galera? Pronto? Alguém fez a letra B? Hein? Galera, olha só. No item B, nós vamos ter o quê? Tá bom? Que a distância do ponto M até o ponto N, vai ser a raiz quadrada de. A gente pode fazer 3 menos um ao quadrado, mais quem? 2 menos 2 o quê? Ao quadrado. Tá bom? Então, a distância de M até N vai ser 3 menos um 2. 2 elevado a 2, 4, mais 2 menos 2, 0. 0 ao quadrado é quanto? 0. Então, vai ser raiz de 4, e a raiz de 4 é igual a quanto? 2. Então, a de ponto M até o ponto N nada mais é do que 2, mas eu coloquei essa questão propositadamente. A gente consegue resolver ela sem que haja necessidade de utilizar aqui de azul. Toda vez que eu vou calcular a distância entre dois pontos, em que um dos elementos desses pontos vão ser iguais, ou nesse caso aqui, o que é que a gente observa aqui, ó? Que os valores de y é que vão ser o quê? Iguais. Então, basta que a gente faça a variação dos valores que são diferentes. No caso, os valores de x. Basta a gente fazer exatamente o que a gente colocou aqui. Então, galera, toda vez
que você for fazer o cálculo da distância entre dois pontos, tá certo? E um dos valores, ou da abscissa ou das ordenadas, vão ser iguais, a gente basta fazer a variação daqueles valores que são distintos, que são o quê? Diferentes, tá ok? Não esqueçam disso, tá bom? E uma consequência direta aí também que a gente vai ter é que esses segmentos ou eles vão ser paralelos ao eixo X ou eles vão ser paralelos ao eixo Y. Como assim, professor Eziano? Tchan, tá aqui, tá bom. Olha só. Então, ó, observa aqui. Tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y, tá? O Y, o eixo Y, tá? Bora representar aquele. O ponto M é o N é 1 e 2, vou botar aqui, ó, 1 e 2. 1 e 2. Aqui é o ponto N. E o ponto M é 3 e 2. 3 no X e 2 aonde? No Y. Então, aqui é o ponto M. Se você observar, a gente tem o quê? Que a distância entre eles, ó, vai ser exatamente essa, ó, que foi dada, ó, 3 menos 1, ó. 3 menos 1, que é igual a quanto? 2, que é o que a gente achou aqui, ó, tá? Lembra que isso aqui é 2, não é 24, não, é 2 unidades UM, unidades de medida, tá bom? Então, observa que o segmento MN ou NM é paralelo ao eixo que X. Por que que ele é um segmento de reta paralelo ao eixo X? Porque, nesse caso, os valores de Y são o quê? Os valores das ordenadas vão ser o quê? Iguais. Então, às vezes, o aluno se perde, algumas perguntas desse tipo, porque simplesmente a gente calcular a distância de A até O. Lembrando que O representa o quê? A origem. Então, quem é a distância do ponto A até o ponto O? Vai ser, ó, se a gente fizer 0 menos 3, então vai ser 0 menos, com esse menos fica mais, né? 0 mais 2 ao quadrado, mais quem? 3 menos 0 ao quadrado. Tanto faz você fizer de A para O ou de O para A, como está elevado ao quadrado, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, a distância de A até O vai ser 0 mais 2, 2, 2 elevado a 2, 4, mais 3 menos 0 é 3, 3 elevado a 13 unidades de medida, tá bom? Ah, professor, dá para simplificar? Não, pode deixar a raiz de 13. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse caso, galera? Aqui vai representar exatamente a distância, vai representar a diagonal de um quadrilátero, tá ok? Então, nesse caso, basta levar cada um desses elementos em 1 ao quadrado, é como se fosse a hipotenusa, tá ok? Basta fazer menos 2 elevado a 2, mais 3 elevado a 2, por 2 elevado a 2 é 4, e 3 elevado a 2 é quanto? Exatamente igual a 9, tá ok? Então, gente, é muito importante essa nossa aula de hoje, tá ok? Muito importante mesmo, tá bom? E, e eu gostaria de finalizar essa aula hoje colocando um desafio para vocês. Vixe, mas isso foi tudo do lugar. Aqui, bota aqui, aí aqui, ó. Vou botar aqui, ó, exercício para casa. Exemplo. Essa aqui é para casa. Resolver. Lá. Considere o triângulo ABC de coordenadas A, de, coor, de coordenadas A,
botar aqui. 1 e 2. B, 1 e 4. E C, 3 e 2. Determine. Dois pontos. Letra A. O perímetro do triângulo ABC. O triângulo ABC. 2. 2 não. B. Classifique esse triângulo em relação aos lados. Em relação aos lados. Quando eu classifico um triângulo em relação aos lados, eu quero que você diga se ele é isósceles, escaleno ou equilátero, tá bom? Em relação aos lados. E o desafio, C. Classifica, deixa eu até copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Classifica esse triângulo em ângulos, tá bom? Então, gente, tá bem aí, ó. Vocês respondam, tá bom? Vou colocar, tá lá como atividade, tá bom? Quero que vocês resolvam, tá bom? Ó, considere um triângulo ABC, tá aí, ó, as coordenadas dele direitinho. Você vai, se você quiser, você representa, então determine, letra A, o perímetro. O que é o perímetro? É a soma da medida dos lados. Então, eu tenho que calcular até B, de A até C, de B até C. Aí, depois, o que é o perímetro? É a soma dessas distâncias. Oi, tem alguém que levantou a mão. A Carla só deu ok, tá bom? Então, gente, fica essa lista de questões, tá bom? Se vocês quiserem fazer o print agora, façam um print aí da tela, fica até melhor, tá bom? Dá ok aí se já fizeram. Beleza, tá? Então, ó, deixa eu minimizar aqui. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Eu espero que na próxima semana você já tenha respondido para a gente falar de ponto médio de um segmento e condição de alinhamento entre três pontos, tá ok? Então, um grande abraço, tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu!